Essa prática virou assunto de polícia. Os frequentadores são selecionados pela beleza, roupa e até a cor da pele. Em São Paulo, uma boate foi acusada de racismo e condenada depois da denúncia de uma ex-funcionária. Ela contou que foi demitida depois de liberar a entrada de um homem negro. Sexta à noite, a fila é na porta de uma das casas noturnas mais badaladas de São Paulo. Provavelmente a gente não consiga entrar, vamos ser barrada. Nem todo mundo vai conseguir entrar. E o motivo não é apenas quantas pessoas cabem lá dentro. Seleciona mais por beleza, tipo, aí quem não é compra ingresso, mas quem tem beleza entra de graça. Então quem é bonito não paga. É, não paga, tem esse lado VIP. O ingresso para a pista custa entre 100 e 150 reais. Se o cliente quiser camarote, pode desembolsar até 3 mil reais. Mas, às vezes, pagar não é o suficiente. Já presenciei, uma vez eu cheguei meio tarde, assim, quando a casa já tá meio lotada. Aí umas mulheres, às vezes, meio gordinhas, ou pessoas que estão fora do padrão de belezas que eles, impõem. Os caras falam que já tá cheio, que não tá. Aí, às vezes, alguém, assim, mais, assim, que tá dentro daquele padrão, que tem dinheiro, que vai gastar, ele sabe, vai entrar, chega aí, entra, não pega fila, nada. Nesta semana, os donos desta casa noturna foram condenados a pagar 60 mil reais a uma ex-funcionária que não quer se identificar. O motivo tem a ver com a seleção das pessoas na porta. A ex-funcionária era recepcionista desta casa noturna. Em denúncia feita à justiça, ela relatou que era obrigada a barrar pessoas de acordo com a aparência e a cor da pele. Ela tinha uma orientação de barrar pessoas que não se adequavam ao perfil da casa. Quem eram essas pessoas que não se adequavam ao perfil? Pessoas negras, pessoas aparentemente de baixa renda e pessoas mal vestidas. A ex-funcionária é negra. No depoimento, ela diz que o preconceito era a política da casa. Era uma discriminação geral. Só que, claro, contra negros era muito mais evidente, porque ela não poderia deixar entrar nenhum caso, salvo se fosse jogador de futebol, famoso ou rico. Mas qual era a desculpa para que a pessoa, mesmo querendo pagar o ingresso, não entrasse? Ela relata que ela ficava muito constrangida em ter que chegar na porta, uma pessoa que estava aparentemente estava com o nome na lista de entrada, ela tinha que falar à pessoa, não, você não está com o nome na lista, você não vai entrar hoje. A ex-funcionária trabalhou aqui por 2 anos. Ela foi demitida em outubro de 2014, depois de ter liberado a entrada de uma pessoa negra, segundo o processo que corre na justiça. O advogado usou a conversa de um aplicativo de mensagens entre funcionários e o gerente da casa como prova no processo. O chefe das recepcionistas manda esta foto de um homem negro na pista de dança e pergunta: quem liberou? Uma funcionária responde: barramos todo mundo hoje. Depois, a ex-recepcionista admite ter sido ela. O gerente fala: amanhã alinhamos isso. No dia seguinte, ela foi demitida. O motivo de demissão é muito claro no processo. É porque ela descumpriu uma ordem e liberou uma pessoa negra para entrar na casa. Essa não é a primeira denúncia de racismo contra a boate. O Ministério Público move uma ação por causa da seleção de público e ressalta que a prática é discriminatória e fere os princípios constitucionais de igualdade. Acontecer isso hoje é lamentável no Brasil, no momento que a gente vive. A casa noturna ainda pode recorrer da sentença. Em nota, a boate nega a ação preconceituosa e afirma que investigações anteriores apontaram a inexistência de provas que atestem qualquer prática de discriminação. Essa advogada especialista em direito do consumidor ressalta: impedir alguém de entrar em algum lugar com base em qualquer discriminação é crime. Essa prática já vem sendo utilizada há muito tempo pelos estabelecimentos
Mas agora, o judiciário, as pessoas estão tendo mais conhecimento para ingressar com algum tipo de ação pelo seu direito. E a Constituição prevê que ela tem direito à sua igualdade e dignidade à sua honra. Por isso, ela não pode ser vetada de utilizar o estabelecimento que ela pretende. A seleção de público na entrada de casas noturnas é comum. A 1 quilômetro dali, numa outra balada famosa da capital paulista, Jéssica viveu momentos de constrangimento e humilhação ao lado das amigas. Estávamos todas animadas, dando risada. E na hora que a gente foi ser entendida, né, pela hostess, ela deixou entrar 2 amigas minhas. E na hora de pegar o meu nome, ela olhou, eu de cima a baixo, e falou: você não vai entrar. Eu questionei, por quê? Eu tô na mesma lista. E logo na hora, já pedi pra minha amiga pegar a mensagem, e já mostramos pra ela, e ela bateu o pé e falou que não. A recepcionista não falou abertamente, mas Jéssica desconfia porque foi barrada. Pela roupa, pelo meu estereótipo, minhas amigas eram todas magrinhas, todas modeletes, e eu já destoava um pouquinho. Passei o maior carão lá, fiquei chorando lá na porta, foi horrível. Esse grupo, numa rede social, reúne denúncias anônimas de preconceito. Nesta conversa, uma garota pede a entrada gratuita para ela e as amigas. O promotor da boate responde: depende das amigas. As amigas bonitas sempre têm aquelas gordinhas, que são as amigas de estimação. Juliano, de Curitiba, queria se divertir com os amigos, mas foi impedido por conta da roupa que estava usando. Eu estava na fila ainda, eu fui abordado por um funcionário da casa que me chamou para conversar um pouco mais afastado ali da fila e me falou que eu não poderia entrar porque com a roupa que eu estava parecendo um segurança. Aí no momento eu me olhei, eu fiquei um pouco sem entender o que estava acontecendo. Ele falou: olha para você inteiro de preto, mais a gravata ainda, você vai ser confundido com segurança lá dentro. Ele demorou para entender que estava sendo vítima de preconceito. A pergunta que tem que ser respondida, se era realmente uma questão de figurino, de roupa, por que tantas outras pessoas que estavam de preto também na fila entraram? Juliano está processando a casa. A polícia abriu um inquérito e o segurança da boate foi demitido. Em nota, a casa informou que tudo foi uma atitude arbitrária dos funcionários envolvidos. Este sociólogo ressalta que denunciar, como fez Juliano, é o primeiro passo para acabar com as ações de preconceito. Começou pelas redes sociais, por mais acesso à informação, por um trabalho importante que a própria mídia faz, em trazer esses eventos que sempre aconteceram, mas agora as pessoas têm mais acesso à informação e dizer: isso não pode continuar, pelo simples fato de que isso é crime. A seleção preconceituosa na entrada de casas noturnas é uma influência do que acontece em outros países. Existem até tutoriais para evitar esse tipo de situação. Este aqui ensina a entrar em clubes dos Estados Unidos. É preciso ostentar, com roupas, sapatos e até carros. Isso também acontece em Londres, como mostra o repórter André Tal. Na capital inglesa, as baladas funcionam de sexta a segunda. A cidade é conhecida por ter portas abertas para gente de todos os cantos do mundo, diferentes raças e religiões. Mas na entrada das boates, o comportamento muda e nem todo mundo é bem-vindo. Aqui no Reino Unido, a lei permite que uma casa noturna impeça a entrada de um cliente se ele estiver embriagado ou não estiver de acordo com o código de vestimenta do estabelecimento, ou ainda por segurança, caso o local já esteja lotado. Na teoria, não deveria haver qualquer tipo de discriminação, mas há vários relatos de pessoas que foram barradas das baladas londrinas por causa da cor da pele, excesso de peso, estilo ou simplesmente porque o segurança não gostou delas. A publicitária Zalika Miller e um grupo de amigas estavam ansiosas por uma noite de festa. Elas ficaram na fila por 20 minutos e de repente foram informadas que a mesa reservada pelo grupo não estava mais disponível.
O promotor da balada disse que eles não tinham gostado de algumas das garotas. Elas eram muito escuras e fora de forma. Ninguém espera ser barrado pelo corpo que tem ou a raça. É humilhante, diz Alika, que divulgou o caso nas redes sociais e organizou protestos em frente à casa noturna. Esse vídeo mostra os manifestantes gritando para os clientes da boate saírem da fila. A casa noturna, uma das mais famosas no centro de Londres, chegou a ser investigada pelas autoridades depois de várias denúncias de discriminação. No dia em que estivemos lá, a maioria dos clientes consegue entrar. Alguns diretamente, outros depois de muita espera. Este casal de namorados foi barrado. O problema foi a maneira como Caron estava vestido. Olha só a situação dele. Ele chegou com um tênis esportivo e aí já falaram para ele que ele não podia entrar. Pelo menos foi o argumento que eles deram. A namorada Halina ficou furiosa. Ela diz que isso é ridículo. O sentimento é de frustração. Os amigos estão lá dentro e ela não pode entrar. Vale repetir, as casas noturnas podem impor regras de vestuário. Apesar da revolta de Halina, não dá para dizer que o casal foi vítima de preconceito. Mas a discriminação é realmente um problema nas boates de Londres. Um grupo de jogadores negros da Liga de Futebol Americano e 2 amigos que visitavam a Inglaterra foram barrados com o argumento de que eles pareciam muito urbanos. Já a comemoração de aniversário da jovem Bobby Joe Goldsmith foi arruinada depois que ela e todas as amigas foram rejeitadas em uma balada. Elas foram consideradas muito gordas. A inglesa Azalika decidiu que nunca mais vai se humilhar na fila de uma casa noturna preconceituosa. Prefiro ir a lugares onde vou ser aceita por ser quem sou, desabafa. O brasileiro Juliano tem a mesma opinião. Se acontecer comigo de novo, eu vou processar de novo. Porque é só assim para acabar. Enquanto as pessoas continuarem tomando isso como comum, vai continuar acontecendo. A participação de uma criança numa apresentação em que o artista fica nu causou revolta essa semana em todo o Brasil. A gravação viralizou na internet e provocou uma onda de críticas aos organizadores e aos pais da criança que toca o corpo do artista. A apresentação aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, que agora enfrenta uma série de protestos. Críticos de arte, educadores, advogados, ouvidos pelo Domingo Espetacular, dizem que houve falha do museu em permitir a interação da criança com o artista nu. Na porta do Museu de Arte Moderna de São Paulo começaram depois que um vídeo correu à internet. A gravação foi feita durante uma performance na abertura da mostra Panorama da Arte Brasileira, essa semana no MAN. A proposta do coreógrafo Wagner Schwartz era interpretar a obra Bicho, da artista Lígia Clark. As esculturas da artista brasileira premiada mundialmente são feitas de alumínio e com muitas dobradiças. Foram criadas para que o público possa manusear e dar diferentes formas às peças. No time do MAN, o público poderia modificar as posições do artista. A cena que causou polêmica mostra mãe e filha interagindo com o corpo deitado nu no chão. A menina toca as mãos e pés do coreógrafo, sempre com a mãe ao lado. E depois segue para o lado do pai, na plateia. Como os protestos se multiplicaram, a Promotoria da Infância e Juventude decidiu abrir inquérito civil para investigar se houve abuso ou se a direção do museu descumpriu o Estatuto da Criança e do Adolescente, permitindo a entrada da criança no evento e expondo a menina a um conteúdo impróprio ou abusivo para ela. Uma criança, em hipótese alguma, pode ser exposta diante de um homem nu
completamente nu em nome da arte. Não é adequado que crianças e adolescentes permaneçam no recinto onde é exibida esse tipo de performance. O museu alega que colocou na entrada a informação de que haveria performance artística com nudez e que não havia conteúdo erótico no trabalho do artista. Mas o aviso não continha indicação de faixa etária. Para esse crítico de arte, o museu errou ao não prestar maiores esclarecimentos do que aconteceria na inauguração da mostra. A impressão que dá é que o museu realmente não pensou que uma criança poderia participar disso. Então, para mim, o erro de avaliação está aí. Todo mundo teria que ter avaliado melhor isso, né? No momento que você deixa uma criança de 4 anos, né, manipular um homem nu, eu acho que você teria que ter pensado em todas as consequências. Então, acho que está muito além do certo e do errado, mas está na falta de uma compreensão maior do que aconteceu. Essa cartilha do Ministério da Justiça explica que desde 1988, quando acabou a censura, o país tem um sistema de classificação ativa para cada faixa etária. São informações que ajudam aos pais ou responsáveis a decidir o que os filhos podem ou não ver ou participar. Só a classificação de 18 anos é restritiva, impede o acesso de menores, mesmo com a permissão dos responsáveis. Mas a lei indica a classificação apenas para filmes, jogos, DVDs e peças de teatro. Museus e exposições ficaram de fora da determinação. Para o presidente da Comissão de Direitos Infanto-Juvenis da OAB de São Paulo, é preciso proteger crianças e adolescentes. O museu, naqueles espaços em que tem cena de nudez, ele tem o dever de zelar pelo cumprimento da lei. Então, ele não pode se abster, querer colocar a total responsabilidade ali somente sobre a mãe. Ah, mas a mãe estava lá. Mas certamente há uma corresponsabilidade. Para essa sexóloga, a discussão deveria unir pais, Ministério da Justiça, museus e artistas também. Ela alerta que seria preciso avaliar os benefícios e malefícios de crianças participarem ou observarem obras dessa natureza. Quanto menor a criança, menos ferramentas ela tem para diferenciar, por exemplo, que aquele nu e que aquele toque naquele momento é uma apresentação artística diferente de um processo abusivo. Então, quanto menor a criança, mais se precisa explicar para ela e conversar que o consentimento, os limites em relação ao próprio corpo, a diferença entre o que é carinho e o que pode ser um toque abusivo. Ela precisa conhecer as partes do corpo e precisa saber os limites, que outro adulto não pode tocá-la nas partes íntimas, assim como ela também não pode tocar nas partes íntimas do adulto. Para essa advogada, mestre em educação, a polêmica abre espaço para uma reflexão. Ela acha que a classificação etária deveria ser estendida também para museus e exposições de arte. Eu acho que a arte é livre, né? Para nós adultos é uma questão às vezes de bom ou mau gosto. Mas quando nós temos crianças envolvidas, aí nós temos uma legislação que vai ter que ser observada. E aí eu acho sim que seria interessante nós termos uma indicação etária, até para que as pessoas entendam se podem ou não levar. Eu acredito que uma criança de 4 anos ainda não teria condições cognitivas de abstração para entender ali qual a proposta do artista. Um delegado de polícia faz sucesso em vídeos na internet. Ele exibe um visual pouco comum para um policial. Motivo para o apelido de delegado hipster. Ele também provoca polêmica por causa da maneira como divulga o trabalho da polícia. Arma em punho. O policial desce do carro e se posiciona. O tiroteio vai começar. Essas poderiam ser cenas reais de um confronto entre polícia e bandidos. Mas são simulações publicadas na internet. O autor e ator principal dos vídeos é o delegado da Polícia Civil Paulista, Paulo Bilinski. Paulo ficou conhecido na internet nos últimos meses depois de publicar vídeos em que revela os bastidores da rotina policial. Na maioria das vezes, com foco nos momentos de ação.
Além do trabalho, o que chamou a atenção foi o visual diferente do delegado. Eu acho legal, assim, pra homem com mais barba e tal. A barba comprida é recente, tem menos de 2 anos. Na minha família, eu tenho ascendência ucraniana, né? O meu avô tinha uma barba muito comprida. Ele é filho, neto e bisneto de militares. Meu bisavô era militar na Áustria. Meu avô foi militar durante a Segunda Guerra Mundial, dos 2 lados, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai. E meu pai seguiu carreira militar. Ainda criança, foi matriculado num colégio militar de Curitiba, no Paraná. Foi naquela época que descobriu o dom de falar em público. Por causa da minha entonação de voz, me convidaram para ler a ordem da formatura. E aí eu lembro a frase, né? Apresenta-se no local de formatura o excelentíssimo senhor comandante do Colégio Militar de Curitiba. Policial. Essa facilidade de se comunicar rendeu bons frutos na internet. Em 4 meses, Paulo já atraiu mais de 20 mil seguidores numa rede social. Os vídeos publicados somam mais de 30 mil visualizações. O delegado Paulo também é professor num curso preparatório para concursos públicos. Durante toda a aula, a pistola calibre 45 não sai da cintura do delegado. Ele é fascinado por armas. Nas férias que tirou no mês passado, Paulo viajou para a Europa para fazer um treinamento com armas de guerra. Nesta imagem, ele aparece com 2 fuzis AK-47, um tipo de armamento pesado, resistente à água, areia e lama. Em um dos vídeos publicados na internet, Paulo dá uma aula aos seguidores sobre como limpar uma arma. Primeiro, separa os materiais. Na sequência, ensina a desmontar. E, por fim, mostra como limpar cada uma das partes da pistola. Esse é o lado polêmico do delegado. No momento que ele pega numa arma e ensina a mexer nisso, eu acho um pouco problemático. E você já precisou matar alguém nessa sua profissão maluca? Não, nunca precisei. Paulo também já usou armas e munições numa situação inesperada. Ele é casado com a também delegada Daniela Bilinski. No ensaio dos noivos, o figurino tradicional se misturou com o universo policial. É uma coisa que a gente resolveu fazer de uma forma pequena, né, na casa do meu primo, e acabou que tomou dimensões grandes mesmo. Foi uma coisa aí que deu o que falar. Naquela época, Paulo ainda adotava um visual menos extravagante. Eu tinha um gosto muito, assim, tradicional para roupa, sabe? Eu lembro quando eu entrei na polícia, eu usava branco, camisa branca ou camisa azul clara, e aí eu fui percebendo que outras cores também são legais, interagem bem, realmente o visual fica legal. Nesse período, ele participou de uma das investigações mais importantes da carreira policial. A prisão de Ricardo Najar, acusado de matar a filha de 5 anos dentro de casa em São Paulo. No dia da prisão do pai da menina Sofia, é o delegado Paulo que aparece escoltando o acusado. Agora, por causa da barba e das roupas, o policial ficou conhecido como delegado hipster. Então eu tenho visto bastante esse estilo dessa barba meio lenhadora aí. Você é hipster? O que é hipster, né? Este sociólogo explica que hipster é um estilo marcado pela busca por ser diferente. Eu diria que o hipster é um novidadeiro, é o que não se coloca com a sociedade em geral. Ele se destaca pela busca da novidade, pela diferença. Então é uma onda típica da pós-adolescência. Não se encontra hipsters maduros, é muito raro. Para o especialista, essa característica vai na contramão da profissão de delegado. Delegados de polícia, no nosso imaginário, lembram um homem que está sempre de terno escuro, que não se destaca na multidão, para não atrapalhar as investigações, diferente de um hipster que é o sujeito que se destaca na multidão.
diz que continua conservador. Diferente para ele, só o visual. Então, esse visual é interessante. Eu acho que ele ajuda a ter uma conexão com o público. Antes do delegado, outro policial fez sucesso na internet com o visual hipster. Lucas Valença, de 31 anos, ficou famoso no ano passado pela barba comprida e o coque no cabelo. Ele ganhou o apelido de hipster da Federal. Lucas foi um dos policiais designados para escoltar o ex-deputado Eduardo Cunha, preso sob a acusação de lavagem de dinheiro e corrupção. O agente da PF ganhou admiradoras por todo o Brasil. Nas redes sociais, já são mais de 200 mil seguidores. Olha quem tá aqui! É ele, Lucas! Participou até de programas de TV. Assim como Paulo, Lucas também postou vídeo na internet para falar da carreira. Aqui ele dá dicas de como passar num concurso da polícia. Se você está começando a estudar agora... O delegado de São Paulo garante que o novo visual não foi inspirado no colega da Polícia Federal. Não, é exclusivo. Paulo diz que se sente bem assim. Aliás, diante das câmeras, ele parece mesmo bem à vontade. Para gravar os vídeos, o delegado conta com a ajuda do amigo cineasta James Salinas. Eles usam os próprios equipamentos e mandam bala no improviso. Mas será que tanta exposição não pode ser ruim para uma autoridade? Pela profissão dele, não sei até que ponto é bom uma grande exposição. Mas se ele faz o trabalho dele muito bem feito, eu acho que não tem muito problema. Paulo não relata problemas no trabalho por causa dos vídeos. E o delegado hipster quer mais. Sonha em trabalhar na grande mídia. Com esse trabalho na internet, você pretende, de repente, deixar a carreira de policial? Nunca. Eu sou muito apaixonado pela polícia. A polícia me deu tudo. Os bastidores da guerra na Rocinha. Gravações e depoimentos inéditos mostram como o traficante Rogério 157 disputa rua a rua o controle do morro com o ex-chefe, o NEM. Mesmo preso, NEM comanda à distância a tentativa de retomar o controle do tráfico e de vários negócios ilícitos na comunidade. E no meio dessa guerra, há moradores obrigados até a desocupar as próprias casas. Este é o rosto do homem mais procurado do Rio, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. Foi guarda-costas de NEM, o então chefão da Rocinha. Subiu na vida do crime e substituiu o amigo quando NEM foi preso em 2011. Agora, Rogério quer reinar sozinho. A guerra que atingiu a Rocinha nas últimas semanas marca o momento em que ele rompe com NEM e tenta garantir o poder em um dos morros mais conhecidos do Rio. Segundo a polícia, neste momento, Rogério recruta soldados do tráfico em várias comunidades do Rio para uma espécie de batalha final. O criminoso, na mira da polícia, se exibe nas redes sociais. Nesta página, Rogério não mostra o rosto, mas exibe joias valiosas. Repare que as joias trazem as iniciais do traficante, R157. Rogério Avelino da Silva tem 37 anos. É mineiro, de Governador Valadares. O criminoso chegou ao Rio bem jovem e veio morar na Rocinha, onde casou e teve 2 filhas. Na época, era assaltante. Roubava lojas de roupas em bairros nobres da zona sul da cidade e vendia as mercadorias aqui na comunidade. Daí o apelido Rogério 157, uma referência ao artigo do Código Penal que qualifica o crime de roubo.
Mas não demorou muito para Rogério descobrir uma atividade criminosa mais lucrativa: o tráfico de drogas. Começou como vapor. Na linguagem do crime, aquele que vende drogas diretamente aos consumidores. Subiu na organização com NEM. Rogério foi segurança pessoal e depois braço direito do chefe. Ele estava em um episódio conhecido da crônica policial do Rio. Em 2010, 10 criminosos da Rocinha invadiram um hotel de luxo no bairro de São Conrado e fizeram 35 pessoas reféns. Eles haviam sido abordados pela polícia ao voltar de um baile funk. Uma mulher morreu em um tiroteio nessa invasão. Por ordem de NEM, todos os traficantes se entregaram e acabaram presos. Rogério ficou 2 anos na cadeia. Foi liberado por meio de um habeas corpus para que respondesse em liberdade por cárcere privado, sequestro, associação ao tráfico, porte de arma e resistência à prisão. Apesar de ser uma pessoa que praticou, ao que tudo indica, um crime grave, tinha o direito que qualquer cidadão tem de ser presumido inocente até a sentença final. Acabou que ele foi solto, mas a gente também tem que lembrar o seguinte: ele foi condenado, ele teve mandado de prisão expedida e que ninguém nunca cumpriu. Na comunidade, o traficante levava uma de luxo. Rogério construiu uma mansão no alto do morro com móveis planejados, equipado com o que há de mais caro. A geladeira vale R$13 mil. Uma TV de tela curva custa quase R$40 mil. É um padrão até do traficante, né, carioca aí que vive nas favelas, esse comerciante de drogas, como eles gostam de se apresentar, né? Eles têm uma vida de luxo, tendo tudo de melhor dentro de casa, ostentando riqueza e numa região, na verdade, com muita miséria, com muita pobreza, o que contrasta muito com as demais residências da localidade. A casa de Rogério foi descoberta pelas autoridades na semana passada, durante uma ocupação das Forças Armadas à Rocinha. O traficante NEM está preso em um presídio de segurança máxima em Rondônia, mas de alguma maneira continuava a comandar o tráfico na Rocinha, até que Rogério começou a descumprir algumas ordens enviadas por ele e impôs suas próprias regras. Por exemplo, ele passou a cobrar taxas por serviços de quem trabalha na comunidade. A rixa se agravou quando Rogério resolveu mexer com Danúbia Rangel, mulher do chefe. A primeira-dama da Rocinha achou que herdaria o poder do marido, mas acabou expulsa, junto com outros aliados de NEM. A guerra estava declarada. No último dia 17, NEM mandou invadir a Rocinha para tentar retomar o controle da comunidade. A batalha pelo controle do morro foi interrompida pela intervenção das Forças Armadas. Elas estiveram na Rocinha por uma semana, entre os dias 22 e 29 de setembro. Segundo a polícia, a Rocinha tem o maior faturamento do tráfico de drogas no estado do Rio, R$10 milhões por mês. As taxas cobradas por serviços são outra mina de ouro. Uma comunidade muito grande, onde internamente existe um consumo de droga intenso e também para as regiões próximas ali, né? Nas diversos bairros da Zona Sul, diversos moradores da Zona Sul consomem drogas oriundas da Rocinha. Então, a venda de droga realmente é uma atividade muito lucrativa para os criminosos que ali se encontram. Mas não só da venda de drogas o Rogério 57 vivia, né? A quadrilha dele, liderada por ele, também tinha essa renda oferida pela cobrança, pela extorsão de prestadores de serviço, como mototáxi, como fornecedores de TV a cabo, né?
venda de água mineral, venda de gás. Então ele vinha cobrando um percentual, né, um valor em cima de cada atividade dessa. Esta moradora diz que paga R$ 93 pelo botijão de gás na comunidade, quase o dobro do valor cobrado no asfalto. Se eles souberem que a gente está comprando fora, pode ter problema para a gente ou até para a pessoa que esteja cedendo esse gás para a gente. É um absurdo. Infelizmente, a gente é obrigada a pagar. Eu me sinto roubada. Simples assim. É como se eu estivesse sendo assaltada à mão desarmada. Desde que os confrontos começaram, a população se sente acuada. Toque de recolher, não pode sair daqui, só compra no comércio aqui, vê o que fiscaliza o que está chegando. Então, um clima de desconfiança, de insegurança, de instabilidade que faz aquele território um território de direitos, mas direitos não reconhecidos, direitos instáveis por conta do cenário de disputa do território. O Domingo Espetacular recebeu essa carta de um morador, um pedido de socorro. Ele diz que o bando de Rogério 157 tem invadido casas na comunidade para instalar novas bases da quadrilha. Este outro morador confirma a denúncia. Na parte alta eles usam muitas casas, expulsam moradores, que alguns acabam vivendo na rua, mas não sei como, ou vivem com parentes, e usam como uma espécie de quartel-general. Aí não tem como nem reclamar nada. Ele ainda afirma que a Rocinha está dividida entre os dois poderes. Rogério 157 e seus comparsas ocupam a parte alta da comunidade. Os homens de NEM dominam a parte baixa e tentam tomar todo o território. A grande maioria que foi do NEM para a Rocinha continua lá, está na parte baixa da Rocinha, está só esperando toda a polícia ir embora para continuar o trabalho deles. Durante a semana, a família do traficante Rogério 157 chegou a negociar a rendição dele com a Polícia Federal. A Polícia Federal se colocou à disposição para efetivamente, deu a garantia de que ele seria preso, todos os direitos seriam observados e essas conversas ocorreram durante toda a sexta-feira até o início da noite. E com a ocupação, eles informaram que não estavam mais conseguindo fazer contato, estavam intermediando esse contato e não estavam mais conseguindo falar com o Rogério 157. A polícia acredita que Rogério tenha deixado a Rocinha e procurado abrigo em outras regiões do Rio. Mas, segundo o delegado, ele sempre retorna à comunidade para demonstrar o próprio poder. Atualmente eles têm preferido essa dinâmica de sair pela mata, porque é mais fácil, você consegue sair, né, por vários locais diferentes, né, mas também esse tipo de mobilidade dentro da mata é um pouco mais incerto, né, é mais difícil para a gente fazer monitoramento, né, mas eles têm mantido esse padrão de voltar pelos acessos comuns. A mata que cerca a Rocinha faz parte do Parque Nacional da Floresta da Tijuca, uma área de quase 4.000 hectares. Para as autoridades, o principal desafio tem sido cercar a área de mata por onde os criminosos possivelmente estão se deslocando. Um grupo de 80 bandidos armados foi visto saindo da mata no bairro do Horto, na zona sul da cidade. Segundo os relatos das testemunhas, eles estavam aparentemente preparados para passar dias dentro da floresta. Carregavam mochilas grandes, mantimentos e até cobertores. Nós estamos na mesma trilha por onde Rogério 157 teria fugido. Nós não vamos entrar muito dentro da floresta por medida de segurança, mas conseguimos chegar até aqui sem passar por nenhum ponto de bloqueio. Essa trilha leva até a comunidade da Rocinha. A mata é muito extensa, existem mais de 30 trilhas mapeadas e outras dezenas de saídas alternativas. O cerco ficou ainda mais difícil. Como as Forças Armadas se retiraram na última sexta, cabe agora a 500 policiais militares garantirem a segurança na comunidade. Este PM afirma